Amém, irmãos? E os meninos vão seguindo aí, né, irmão? Deuteronômio capítulo 28, irmão. O que eu vou falar hoje, irmão, já é a terceira vez que eu falo o mesmo assunto de forma diferente. Então, talvez esse seja o último, né? Eu sei que muitos aqui não lembram muito dos estudos, mas eu não esqueço do que eu faço, não, irmão. Deuteronômio 28, irmão. Primeiro versículo. E será que se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos, que hoje te ordeno, ou te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Amém? Podeis assentar? O que eu quero que você entenda, irmão, falando já a terceira vez, a nossa vida cristã, olha, como crente, nós, eu e você, só teremos sucesso ou só vai haver resultados se isso aqui acontecer conosco. Nós precisamos ouvir a Deus. Como seria a sua vida, irmão, se você ouvisse Deus? Você já parou para pensar como seria a sua vida se você ouvisse Deus falar com você em tudo? Tudo. Tudo que você fosse fazer, se você ouvisse Deus falar com você. Eu sei que muitas pessoas, até no tempo nosso, né? Essa era contemporânea nossa agora, muitas pessoas já leu esse texto e muitas pessoas gostam de ler, né? Gostam de ler isso aqui. As bênçãos te alcançarão, bendito será, bendito será, bendito será, bendito será, não é isso? Bendito será no campo, bendita a sua casa, bendita a amassadeira, bendita as crias, bendito o gado, bendita as vacas. Todo mundo gosta de ler isso aqui. Só que tudo na nossa vida, seja físico ou espiritual, está interligado a essa questão, ouvir Deus. Ouvir Deus. Se ouvires o Senhor, teu Deus. Se você parar para imaginar, irmão, como seria a sua vida, família, filhos, serviço, viagens, negócios, se você ouvisse Deus todos os dias, tudo que você fosse fazer, você ouvisse Deus te orientar, como seria a nossa vida, irmão? Qual seria a nossa percepção de mundo se nós ouvíssemos Deus? Nós estamos vivendo um tempo, parece que é Deus que tem que nos ouvir, né? Só que é o inverso, irmão. É nós que temos que ouvir Deus. A parte mais difícil da vida cristã é ouvir Deus, irmão. Não erraríamos, evitaríamos muita desgraça que acontece conosco, muitos erros, teríamos uma vida 100% melhor, teríamos uma vida 100% melhor
se nós ouvíssemos Deus. E não é tão difícil e nem é impossível. A parte mais difícil de ouvir Deus não está na questão de Deus falar. Está no sentido de nós pararmos para ouvir. Parar para ouvir, irmão. Olha que já é a terceira vez que eu falo a mesma coisa, irmão. As pessoas, nós somos crentes, aceitamos a Jesus como o Senhor, mas não estamos atentando para as ordens, direção dele como o Senhor da nossa vida. Estamos falando que Jesus é o nosso governador, é o nosso Senhor, é soberano sobre nós, mas nós não estamos parando para ouvir as suas ordens ou o seu direcionamento. Como que eu posso chamar o Espírito Santo de guia se eu não consigo ouvir a voz? Eu não consigo parar para ouvir a voz de Deus. Isso é algo que eu preciso entender, irmão. Olha, eu já falei isso aqui no Salmo 23, eu já falei isso aqui em Oséias capítulo 4, já falei nesse texto aqui umas 2 vezes. Agora hoje eu retorno aqui, irmão. Deus usa vários meios para falar conosco. É aqui que começa o problema. É porque nós gostaríamos que Deus fosse específico em uma coisa só. E isso não acontece. Existe 2 coisas que olha aqui para mim, 2 coisas que nós precisamos entender. A primeira é que Deus não fala só de uma forma, a multiforma de falar. A segunda é que cada pessoa Deus fala diferente. E nós estamos sempre querendo que, não, Deus podia falar comigo igual falou com Abraão. Aí o outro não, Deus podia falar comigo igual falou com Paulo. Nós estamos sempre querendo ouvir Deus como o outro ouve. Deus tem as suas maneiras de comunicar conosco. A orientação de Deus vem através de ouvir. Eu estou sendo bem específico, irmão. Ouvir. Se eu não ouvir, nada vai adiantar a minha vida. Irmãos, eu posso vir na igreja 10 vezes por dia, eu posso orar, fazer campanha, como muitos fazem, né? Eu não gosto de campanha, mas tem gente que gosta de, é igual político, gosta de campanha em campanha. A pessoa pode fazer campanha, pode fazer 21 dias, 50, pode jejuar, pode pular para cima, pode plantar bananeira, pode fazer o que quiser fazer, irmão. Se ele não ouvir Deus. Olha, preste bem atenção, irmão. Domingo eu falei sobre a questão do culto, não foi? Muito apressado, não dá para mim. Eu não sou muito de pregar, eu prego, mas não sou de pregar. Mas existem muitas pessoas boas para pregar na nossa igreja. Eu gosto mais de falar da forma que eu estou falando com você. Olha o culto. Como que eu vou no culto oferecer a minha vida em sacrifício a Deus, mas eu não sou orientado por Ele? Eu não paro para saber a orientação dele. Aí eu venho nesse culto, assisto. Entendeu? Assisto. Entendeu a palavra? Assisto o culto. Quem aqui já foi em cinema? Você vai no cinema fazer o quê? Porque você não faz parte do filme. Você vai só assistir. Você não vai poder entrar na tela. Você não faz parte do enredo. Você não foi convidado como ator principal, e nem ator secundário, e nem ator terciário, e nem é nenhum comentarista de filme. Então você vai no cinema fazer o quê? Vai o quê? Só que quando eu venho para o culto, eu não venho assistir. Porque aqui eu faço parte do culto. Aqui eu faço parte do enredo. Aqui eu participo.
E ao participar do sacrifício do culto, eu preciso ouvir? Eu preciso ouvir? Bom, se eu não ouvir Deus, se eu vir no culto e sair daqui sem ouvir Deus, torna algo sem nenhum valor, irmão. Isso serve para mim e serve para você. Olha, irmão, veio para o culto, veio. Eu vim, você veio para ouvir, irmão, ouvir Deus. Ouvir Deus. Que já é uma das formas que Ele vai falar conosco. No culto. Ele vai falar conosco no? Então, se eu quero ser orientado por Deus, eu já começo pensando nesta posição. Se eu vou para o culto, eu vou para ouvir. Amém? Então, vamos andar um pouquinho na Bíblia aqui para você entender o que eu quero dizer. Olha, irmão, para ouvir Deus, coloque no seu coração, para ouvir Deus você precisa pisar no freio da sua vida, desacelerar, acalmar o coração, sossegar e prestar atenção, mas é muita atenção nos detalhes da vida. Amém? Deu para entender aí? Você tem que pisar no freio. Eu vou ter que ir ali na igreja, eu vou orar 15 minutos e vou voltar para minha casa. Você não vai ouvir Deus, Deus não vai falar com você. Se você entrar no culto e falar, meu Deus do céu, e esse culto não acaba, a hora não passa, e eu precisava de fazer isso, fazer aquilo. Você não vai ouvir Deus, Deus não vai falar com você. Tem que parar, desacelerar. Prestar muita atenção, porque Deus pode falar com você pelo pregador, mas pode falar com você com alguém que está cantando, mas pode falar com você com alguém que está do lado, mas pode falar com você na hora que você estiver saindo na porta. Isso eu estou falando do ambiente do culto, né? Que isso pode acontecer durante todo o nosso dia. Todo o nosso dia. Eu estava lendo um livro esta manhã do C.S. Lewis, sobre oração. É um excelente livro. Ele fala sobre oração. E ele conta uma história seguinte, que ele levantou um dia e falou assim, amanhã eu vou levantar cedo e vou para o barbeiro, vou cortar meu cabelo, que eu vou ter que viajar para pregar em tal cidade, então vou cortar meu cabelo. E ele pegou e foi. Acordou cedo. Quando ele acordou cedo, que ele pegou a primeira correspondência, era a pessoa dispensando que ele não precisava ir pregar na outra cidade. Ele falou, se não é para me pregar, então não vou nem cortar o cabelo. Uma voz dentro dele incomodou e disse, vai cortar o cabelo, rapaz, vai cortar. E ele andava dentro de casa, não, vai no barbeiro, vai cortar o cabelo, corta esse cabelo seu. Ele falou, rapaz, eu vou cortar o cabelo. Ele foi cortar o cabelo. Quando ele chega lá para cortar o cabelo, o barbeiro falou assim, eu orei a Deus para o senhor vir aqui hoje, que eu precisava conversar com o senhor. Quem falou com ele? Quem? Deus pode falar conosco durante todo o dia. Vamos lá. Marcos 1,35. Fica preparado aí na sua Bíblia já, tá? Marcos 1,35. E levantando-se de manhã cedo, estando ainda escuro, saiu para um lugar deserto e ali. Por quê, irmão? Para tirar o movimento de perto dele, para ficar só ele, Deus. Quem era esse ser? Jesus. E olha que Jesus já tinha uma experiência de eternidade a eternidade, ele já tinha uma experiência de ouvir o Pai, né? De eternidade a eternidade, ele já tinha experiência de ouvir o Pai. Mas mesmo assim, ele acordou cedo, ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali ele orava. Lucas 5,16. Porém, retirava-se para o deserto e ali.
Rapaz, mas Jesus gostava de orar sozinho, hein? Lucas 6,12. Lucas 6,12. E aconteceu naqueles dias, subindo ao monte para orar, passou o quê? Irmão, quando você vai com pressa, você pode desistir. Parece que você vai passar o dia inteiro treinando, ou a noite toda treinando, para chegar no final da noite você ouvir Deus. Você parece até treinando, né? Parece que passa a noite limpando o ouvido, limpando, conversando, falando, lendo Bíblia e orando, e orando, e orando. Quem não tem experiência de ouvir a Deus, jamais, olha, escute, jamais será guiado por Deus. Tem pessoas que nunca vai ter o prazer de ouvir Deus, porque não ora. E outra assim, olha para mim, esse dia eu falei com o pastor Jason, cadê ele? Olha lá, esse dia eu falei com ele, veio pastor, ele falou assim, pastor, e nós falando sobre oração, né? Que aqui eu tenho uma brincadeira com eles quando está terminando, saindo da oração de domingo, eu faço uma brincadeira com eles aqui em cima do púlpito. Quando era o Hamilton, eu falava com o Hamilton, mas o Hamilton saiu e ficou o Jason perto de mim, agora é ele que ouve. Ele falou, rapaz, eu acho uns 94% desse povo aí não ora não, moça. Em casa, não. Ah, falei, não ora não. Ele levanta e olha para você ver. A hora que ele levantou, estava nós ajoelhados aqui em cima e 90% das pessoas sentadas aqui embaixo. E nós ajoelhados aqui, e o povo tudo aqui sentado, batendo papo, olhando para o céu, olhando para cima, olhando para outro lugar. Está dentro da igreja. Você imagine se em casa vai ter condição de dobrar o joelho. Olhe para mim, irmão. Orar é fundamental para você ouvir Deus. Sem oração é impossível você ouvir Deus. É na oração que você vai treinar os ouvidos. E olhe bem, sozinho. Sozinho. Quem não sabe orar sozinho não serve para ouvir Deus, irmão. No meio de uma multidão, irmãos, por isso que eu não consigo. Tem gente que consegue, tem gente que consegue fazer. Eu não consigo orar alto. Porque eu gosto de prestar atenção no que eu estou falando. E muitas vezes parar para sentir do meu jeito, que eu não vou falar para você qual é o meu jeito, mas do meu jeito, parar para ouvir Deus, para saber como Ele quer. Tem que estar só. Pai de família que não sabe orar sozinho, é uma pessoa que a sua família não prospera. E eu não estou dizendo de prosperidade financeira, estou dizendo de prosperidade espiritual. Não para orar sozinho, jamais vai saber o que vai atacar a sua família. Vamos para frente. Lucas 9, versículo 28 e 29. Aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou Jesus consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte a orar. 29. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, as suas vestes ficaram brancas e muitas resplandecentes. Olha para mim, irmão. Em algum lugar da Bíblia, em outro lugar, fala que Jesus transfigurou, anuncia na oração? É o único lugar da Bíblia que Jesus se revela espiritualmente. É quando ele está em oração. É que ele realmente mostra a sua divindade. Todo o tempo sabemos que ele era divino. Mas aí ele transfigura. Ele mostra o seu corpo espiritual. Ele estava na oração. E os discípulos, preocupados com o que estava acontecendo. Os discípulos não estavam orando. Estava preocupado com o que estava acontecendo. Ficou pasmado. Falou, que é isso? Jesus está conversando com eles aqui. Olha, que é isso? Não estava prestando atenção na oração. O ato de ouvir Deus é quando eu piso no freio e vou, paro tudo, desacelero silenciosamente. Você quer ver como continua?
o ato de ouvir Deus, você tem seu tempo. Saber ouvir Deus. Por que saber, irmão? São muitas vozes. São muitas vozes, irmão. Tem a voz da sua mente, a voz do mundo, tem a voz do diabo, tem a voz da família. E você tem que distinguir essas vozes até mesmo dentro de você para ouvir Deus. Para ouvir Deus. Abra a sua Bíblia em 1 Reis 19, versículo 9 a 13. A história, vocês vão saber, é a história de 19, a história de Elias, quando entrou encavernou, né? 19, versículo 19 a 13, diz assim. Versículo 9 ao 13, 19 ao 13. Diz assim, olha. E ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que ele veio a palavra do Senhor e disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E fiquei só e procura tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, um grande e forte vento fendia os montes, terremoto, despedaçava penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. O Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, ciclo. Se tornou um cício bem tranquilo, um vento suave. E ouviu Elias, envolvendo o rosto no seu manto, saiu e pôs-se a entrar da caverna, e eis que lhe veio a voz de Deus: o que faz aqui, Elias? Olhe para mim, irmão. Elias, com medo da morte, se esconde em caverna. Quando ele em caverna, Deus fala: o que você está fazendo aqui? Sai daí e me põe diante de mim no monte. Ele, com medo da morte: Senhor, morreu todo mundo, só ficou eu. O Senhor falou: não, sai fora da caverna. E quando ele sai da caverna, 3 coisas acontecem. Vem um vento forte, destruindo tudo. Deus não estava. Vem terremoto, abrindo, fendando as pedras. Deus não estava. Veio fogo, destruindo tudo. Deus não estava. Aí veio um vento bem calmo, uma brisa suave. Aí Elias falou assim: é Deus, se colocou para fora. E Deus falou com ele. Irmãos, se você não definir as coisas, você vai achar que Deus está falando e Ele não está falando. A gente tem a mania de ligar o automático e achar que Deus já está falando conosco. E muitas vezes Deus não está falando, irmão. É a gente que está pensando que está. A mente está dizendo que está, o corpo está dizendo que está, mas Deus não está falando. É por isso o dever de saber ficar sozinho para conhecer quando Deus está falando. O perigo que corre uma pessoa que não sabe quando Deus está falando. Eu já falei aqui uma vez, já aconteceu comigo várias vezes, mas um dia eu estava no culto, 4 horas da manhã, vigília, igreja cheia, igreja pequenininha, dava menos de uma carreira dessa aqui de banco, mas estava cheia de gente, nós oramos, até passou a noite orando, das 8 às 5 da manhã, quando era 4 horas da manhã, levantou a mulher profetizando. E essa mulher profetizava para um, profetizava para o outro, profetizava para o outro, e botando a mão na cabeça de um e de outro. Eu levantei da minha oração, fiquei na beira do púlpito assim, ó, baixei a cabeça e fiquei ouvindo. E ela profetizou para um ali, profetizou para o outro, bota a mão na cabeça e veio. Quando ela chegou perto de mim, eu botei a mão na cabeça dela e falei: sai, espírito mau. A hora que ela foi caminhando para o meu lado, Jesus falou comigo assim: não é eu que estou falando, não. Isso aí não é eu, não. Outra vez eu estava numa reunião de oração, num círculo de oração. Os obreiros tudo com o olho fechado assim, ó, orando. Porque obreiro, tem hora que o obreiro é displicente demais, irmão. Eu oro na casa dos outros com o olho fechado. Estava todo mundo com o olho fechado. Era um círculo grande assim de oração. E veio uma mulher de lá para cá expulsando demônio. E todo mundo com o olho fechado assim, ó. E eu abri o olho, eu estava com o olho aberto assim, olhei nela.
Falei, o diabo de novo, rapaz, olha. A hora que ela chegou perto de mim, falei, sai dela em nome de Jesus. Ela nem caiu no chão, só baixou a cabeça. E era boa para expulsar demônio. Ela levantava a saia assim e jogava na cara dos irmãos. Os obreiros já estavam tudo limpo. Olhe para mim, irmão. Você precisa saber quando Deus está falando com você, irmão. Porque você pode ouvir o diabo falar e achar que é Deus. Você pode ouvir o diabo manifestar na sua frente, ou na sua casa, ou no seu meio, e você acha que é Deus. Não, é Deus, Deus está falando. E não está. Há momento que Deus fala, eu não estou nesse negócio. Eu não estou nisso aí. Parar, olha, preste bem atenção. Parar para ouvir a voz de Deus, porque você tem que tirar todo o barulho e calar todas as vozes dissidentes da mente, para você entender que Deus está falando com você. Eu, para ser abençoado, eu preciso entender quando Deus está falando comigo. Irmãos, não tem como eu pedir Deus para me orientar se eu não ouço Ele. É jumento. Jumento que você põe em carroça e fica com a vara grande batendo no rosto. Vira para cá, vira para lá, vira, bate atrás para ele andar. Já andei de carroça com jumento. Aí ele põe uma tapa aqui no rosto e você vai batendo assim, ó. Eu era menino, tinha uns 10 anos, eu gostava de andar de carroça, fazer bagunça. E ficava batendo assim. O jumento ia para um lado, você batia na cara dele assim, do lado do tapa. Quem já andou de carroça aqui? Você põe um tapa no cavalo assim, né? Para ele não espantar, senão ele espanta. Passa algo do lado dele, ele pula. Aí você bate no tapa do lado aqui. Tem gente que, para Deus guiar ele, tem que ser igual ao jumento, né? Tem que ir batendo, porque ele não ouve, ele não entende quando Deus está falando. Tem que ir batendo nele. Olha para mim, irmão. Você tem que aprender uma coisa. Você quer que Deus te orienta na vida? Deus orienta você, fala com você. Então você vai ter que ouvir. Você vai ter que ouvir. Agora a última questão aqui, que está quase terminando o nosso horário ali. Tem mais coisa, mas eu só vou parar por aqui. Ao ouvir Deus, qual é a nossa atitude? Presta atenção, não é só ouvir. Quando eu ouço Deus, que atitude que eu tomo? Vamos lá. Cantares capítulo 5. Cantares capítulo 5. Eu tenho que parar de procrastinar. Porque se eu continuar procrastinando, Deus para de falar comigo. 5 versículos de 2 a 6, meu filho. Põe no 2. Eu dormia, mas o meu coração velava. Eu dormia, mas estava semi-acordado. Eis que a voz do meu amado que estava batendo, abre, irmã minha, amiga minha, pomba minha imaculada, porque a minha cabeça está cheia de orvalho e os meus cabelos das gotas da noite. 3. A amada fala, já despi as minhas vestes, como tornaria a vestir, já lavei os meus pés, como tornaria a sujar. O meu amado meteu a mão pela fresta da porta e o meu coração estremeceu por amor dele. Bom crente, né? Eu me levantei para abrir ao meu amado, as minhas mãos destilavam mirra, os meus dedos gotejavam mirra sobre as aldavras da fechadura. Eu abri ao meu amado, mas já o meu amado já tinha retirado e tinha? Amigo, Jesus te chamou, você não obedeceu, você acha que ele vai ficar parado esperando você? Jesus falou, você não ouviu, ele vai falar de novo? Ele não vai falar de novo. Ele vai deixar você tomar decisão e quebrar a cara, aí depois você volta. Como dizia lá no Nordeste, né, com o rabo entre as pernas, volta quietinho para casa para pedir a Deus perdão e falar, Senhor, eu não te ouvi. Eu simplesmente não te ouvi. Eu preciso entender que quando Deus fala comigo, eu tenho que tomar uma atitude de prontidão. Se é para tomar uma decisão sim ou não, eu tenho que tomar decisão. Se Deus falou não, ela não, acabou. A coisa mais difícil que se tem para tomar a decisão, já viu falar, é quando aquilo que eu estou fazendo é gostoso para mim, aí é agradável a minha carne. Aí Deus está falando não, fala, Senhor, mas,
Aí a pessoa fala, mas Deus não me ajuda eu largar o meu pecado. Jesus fala assim, não vou ajudar mesmo não, já falei com você várias vezes. Você está dizendo que é bom? Então continua. Quando Deus fala, eu tenho que tomar uma atitude imediatamente. Na hora. Em cima da bucha. Porque se eu conheço a voz de Deus, é Ele que está me chamando, Ele que está falando comigo, eu tenho que me colocar de prontidão e não ficar... eu acabei de vestir minha roupa, eu ainda estou pensando aqui se eu vou agir, se eu não vou. Não, Deus falou e eu tenho que atender, imediato atender. Se é andar, se é parar, se é falar não, é não, se é sim, mas eu tenho que atender imediato. Porque Deus falou comigo. Amém, irmão? Amém? Por que Deus não interfere em casamento, irmão? A pessoa vai casar e fala, eu casei errado. Casei com a mulher errada, casei com o homem errado. Deus não interfere em casamento. Porque a vivência é carnal e a obrigação de compreensão é nossa. Eu casei com fulano e fulano não me entende. Tem problema não, mas você vai entender. Aí Deus não interfere. Não, irmão, você fala que vai casar, Deus fala, você casa e eu te abençoo. Por que você está falando isso aqui, pastor? Porque você não pode entender uma coisa errada, irmão, que tem gente que tem mania de sair caçando profecia para casamento. Eu vou saber se Deus aprova o meu casamento. A palavra casamento já está aprovada, está vendo? Quando falou assim, é casamento, já está aprovado. Aí é casamento, Deus só não aprova adultério, prostituição, fornicação, aí Deus não aprova. Mas falou assim, é casamento. Não, casamento Deus aprova. Aí casar, vai, Deus aprova. Não, eu vou perguntar a Jesus primeiro, quer dizer, eu peco e depois eu vou perguntar a Jesus se ele está de acordo. Ele fala, mas você já está errado. Aí você está perguntando para mim, você tem que casar agora para sair do erro. Quando eu ouço Deus falar comigo, eu tenho que agir imediato. Efésios 4:30. Não me entristeçais o Espírito de Deus. Irmão, se o Espírito Santo falar com você uma vez e você não ouvir, ele não volta para falar de novo. Ele é muito sensível no que faz. Você quer saber se é real? Quando você comete um pecado, você volta para pedir perdão. Você sente que está perdoado na hora? Que hora? Não, leva um tempinho, né? Leva um tempo para você sentir que Deus te perdoou, né? O Espírito Santo já está dizendo assim, está difícil Deus encostar perto, viu? Não, mas eu quero que o Senhor me use, mas está difícil, viu? Por quê? Porque eu falei com você várias vezes, você não me ouviu e continuou e pecou, e agora? A primeira parcela da nossa vida cristã, quando aceitamos a Cristo, a voz de Deus é contínua, falando, orientando, direcionando. Mas ao longo dos anos nós vamos deixando de ouvir a Deus e começamos a andar pelas nossas próprias experiências e sabedoria e perdemos o rumo. E assim nós vamos andando e fazemos como muitos fazem. Liga no automático, já sabe fazer e continua fazendo. Nós temos que parar, resetar, tirar tudo e começar a dizer, Deus, eu preciso que o Senhor me oriente no que devo ou não fazer. Acordar pela manhã e começar a entender qual é a boa e perfeita vontade de Deus. Quando eu comecei no ministério, irmão, isso eu choro até hoje. Quando eu comecei no ministério, eu deveria ter uns 3 meses que eu já estava dirigindo a igreja. Eu fiz uma oração de Senhor, eu quero que o Senhor me acorde de madrugada. Não existia celular, né? Não existia celular. E nem para mim, né? Os outros tinham despertador. Eu falei assim, eu quero que o Senhor me acorde de madrugada para me orar. Que hora? 3 horas da manhã. Aí todos os dias, quando dava 15 para as 3, 10 para as 3, 5 para as 3, eu acordava. Eu acordava com alguém me chamando, a voz do meu pai. A voz do meu pai. E quando eu ouvia,
a voz do meu pai, eu já sabia que era Deus me chamando, eu ia orar. Todos os dias. E isso foi uns bons anos. Mas ao longo dos anos a gente cansa, o corpo cansa e você vai levando, né? Ele me chamou uma vez, eu não levantei. Me chamou 2 vezes, no mesmo dia, na mesma noite. Me chamou 2 vezes, eu não levantei. Na terceira vez ele me chamou, eu não levantei. Ele nunca mais me chamou. E olha que até hoje eu oro a Deus, falo, Senhor, volta a me chamar. Ele nunca mais chamou. Nunca mais. Nunca mais. Isso eu estou te contando por experiência própria. Ou você aprende a ouvir e atender, ou ele não vai continuar falando com você hora nenhuma na sua vida. Então, o ato de vir no culto, irmão, e não prestar atenção no culto, faz com que o Espírito Santo também não toque na sua vida. Não fale com você. O ato de você vir aqui e ficar displicente, voando, sem saber o que Deus quer, ou muitas vezes acha que isso aqui é uma brincadeira, que não é uma brincadeira, é um culto, é um sacrifício, é uma oferenda ao Deus todo verdadeiro que você veio fazer aqui. O ato de você levar isso aqui como se fosse brincadeira, se você leva por brincadeira, ele não fala com você e você não vai ouvir a voz de Deus. Você vai assistir um culto, 2, 3, 4, 5, 6 cultos e vai sair daqui, nunca vai conseguir ouvir a voz de Deus, nem no culto, nem no louvor, nem na palavra, nem na oração, local nenhum. Ou aprendemos a respeitar, a ter respeito, reverência. Chegou, é diante dele, eu vim ouvir o Senhor. Como o Senhor vai falar? Não sei se é no louvor, se é na adoração, se é na palavra, se é na vida de alguém, se é através de um testemunho, não sei se é uma criança, se é um adulto. Eu tenho que estar atento à hora da voz do Senhor falando comigo, porque ele vai falar. Todos os dias que você vier aqui, Deus vai falar. Todos os dias que você vir aqui, Deus vai falar. Agora, se você vai ouvir, aí é outra questão. Aí é outra questão. Então, ao vindo ao culto, ou na oração, ou na sua casa, ou na rua, pare, desacelera e diz, Deus, eu quero ouvir a sua voz. Eu quero ouvir a sua voz. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Vai te orientar o caminho certo, a decisão certa, a pessoa certa, o momento certo, o jeito certo de agir. Porque Deus Ele é Pai. E Ele orienta. É nós que não ouvimos a sua orientação. Vamos colocar de pé. Vamos fazer uma oração a Deus. E agora é o momento exato de você pedir perdão pelos momentos que você procrastinou. Ou fez de conta que veio ouvir, mas não ouviu, né? Senhor Jesus, eu quero pedir ao Senhor perdão, ó Deus, pelos momentos que nós não ouvimos a sua voz, mesmo quando o Senhor estava falando conosco. Nós não conseguimos ouvir, não entendemos quando o Senhor falou, e por isso, Senhor, nós não ouvimos, não paramos para a prática. Por isso nós pedimos ao Senhor que nos perdoe e nos ajude a continuar ouvindo a tua voz. Nos ensina, nos molda, nos limpa, para que possamos ouvir qual é a sua boa e perfeita vontade na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos tirar uma oferta?